que Jesus me pegou. Eu lembro que quando eu vim para João Pessoa na primeira vez, eu ainda era adolescente, né, novo. Eu lembro que quando eu estava num ônibus de viagem, eu gosto sempre de sentar na janela. E dali foi a primeira vez que eu conheci Jesus de verdade. Eu nunca tinha ouvido falar assim. Eu sabia que existia um Deus. Eu sempre dizia, eu sirvo a Deus, eu sou de Deus. Mas eu não sabia de fato o que era Deus. Não sabia quem era Deus. Não sabia que era Deus de Israel. Não sabia que Deus tinha enviado o seu filho para morrer na cruz no nosso lugar. Não sabia de nada, meu irmão. Só sabia que existia um Deus e que era ou bem ou mal. Somente. E a minha primeira experiência que eu tive foi essa. Quando eu tava na janela, aí o ônibus ele sai ali da rodoviária, aí ele vai passar no viaduto ali da Caxangá, né? Naquele viaduto da Caxangá, mostra, quem conhece, né? Sabe que lá de cima você consegue ver a Caxangá, ela é imensa. Ela é uma avenida enorme, uma das maiores, né? Lá de Recife. E você consegue ver tanto do outro lado como do lado de cá, né? E eu tava na janela do meu lado direito, eu olhei principalmente onde eu morava, que ali por cima já pega aquela região onde eu cresci. E eu lembrei, olhei assim, e aquela voz falou comigo pela primeira vez. Tá vendo? Você teve tudo que você queria. Você conquistou toda a glória que você pode conquistar neste lugar. Agora você está indo para um novo lugar. E quem vai decidir é você. Se você quer viver o que você viveu, ou fazer uma nova história. E aquela voz chegou em mim, meu irmão, que eu não entendia, eu não sabia, só sabia que era o superior a mim. E eu vim a viagem todo dia pensando nisso. Aí eu lembro que eu cheguei, aí eu fui para casa de uma prima minha, né? E eu não tinha vindo nem para morar. Eu tinha vindo só para passar as férias. E quando eu cheguei, coincidência, minha prima, vamos pro culto jovem que vai ter. E eu, vamos. Conhecia ninguém assim, né? Só conhecia minhas primas, eu sempre vinha pra João Pessoa, mas vinha pra casa dela. E geralmente eu gostava de ir pra casa das minhas tias lá em Jacaraú. Aí eu fui, né, pro culto jovem. Daí conheci o pessoal, fui muito bem acolhido, muito bem recebido. E nisso eu passei a frequentar mais vezes, né? Como eu estava na casa da minha tia, minhas primas também eram da igreja, minha tia também. Eu comecei, né, ir para os cultos, sempre que tinha culto. E nisso eu fui fazendo amizade, né? Minhas primas tinham as amigas, tinham uns amigos, e eu fui me turmando. Hoje em dia eu não vejo muito isso, né? Hoje em dia eu como jovem, eu vejo que existem muitas dificuldades de um cristão, um jovem chegar na igreja e ser acolhido da forma que eu fui. Naquela época tinha muitas programações. Eu lembro que a gente se reunia, a gente visitava outras igrejas, a gente fazia projetos missionários, a gente fazia churrasco, entendeu? E olha que não tinha célula não, na época não. Na igreja que eu congregava na época, não tinha célula. Que hoje em dia célula é uma forma exatamente de você aproximar mais um do outro, né? Eu defendo muito as células. Eu já fui líder de célula, sei que célula é onde a gente tem essa liberdade de falar do amor de Cristo, de acolher, de amar as pessoas. Então, eu lembro que daí eu fui criando uma nova personalidade dentro de mim. Eu decidi de fato ser uma nova pessoa, ouvir aquela voz que falou bradamente dentro de mim. E eu, meu irmão, você não tem noção como eu era não.
Quem me conhece mesmo nas antigas vai entender o que eu tô dizendo. A forma que eu me vestia, eu só andava cheio de prata. Eu só andava de torcida organizada, eu fazia parte de torcida organizada também. Você olhava pra mim, meu amigo, você já pensava que eu era alguma coisa assim de errado, né? Então, eu fiz o quê? Eu lembro que na época eu cheguei e disse: quer saber? Eu vou fazer diferente. Em Recife eu era assim, aqui eu vou fazer o contrário. E daí eu comecei a fazer o contrário. Eu cheguei pra minha mãe e disse: eu quero ter roupas. Era o sonho da minha mãe. Era o sonho dela. Eu andar de camisa polo, bermuda xadrez. Nunca não, meu irmão. Eu lembro que quando eu disse à minha mãe, eu disse: quero roupas novas. Não vou andar mais como eu andava, não. Oxe, eu lembro que ela foi na Riachuelo comigo, mas a gente gastou quase 5 mil só de roupa. Nessa época ela tava com uma boa quantia. Ela chega a ter prazer de comprar tudo novo pra mim, sapatos, roupas, calças, roupas decentes, né? E daí eu fiz, agora eu preciso começar, tô mudando o meu visual, preciso começar a mudar minhas atitudes. Então, para isso, eu busquei conhecer mais, né? Eu fiz os discipulados tudo certinho. Quem me discipulou foi o pastor Nino. Eu quero gratidão a ele porque certamente ele me ensinou muitas coisas. Foi aquele primeiro amor, né? Então, eu lembro que na época a minha fé era incrível. Eu lembro que na época eu sempre alguém me convidava para algum lugar, eu sabia que não tinha condição. E eu dizia assim: eu vou. Eu dizia com fé: eu vou. Se Deus permitir, eu vou. Se for da vontade dele, eu vou. Tudo eu dizia isso. Às vezes, hoje em dia, eu também quero voltar a fazer isso, porque sempre dava certo, meu irmão. Eu lembro que, às vezes, na época que eu estudava, teve um passeio, né, que era para ir lá pro Mirabilândia. Eu sabia que estava fora da realidade aquele valor. E eu, de repente, todo mundo, eu dizia, eu vou. Não sabia como e eu falava com minha mãe, com meu pai, pô, não tem condições não, filho. Eu disse, mas eu vou. Eu sei que eu vou. Rapaz, eu sei que essa daí foi histórica. Acho que um dia antes foi que do nada surgiu, eu consegui ir, fui. E essa foi somente um dos exemplos, né? Vários lugares também, várias ocasiões, eu sabia que estava fora da realidade e eu sempre dizia: eu vou, eu vou. Se Jesus deixar, eu vou. Se Ele quiser, eu vou. Então, é uma das grandes experiências que eu tenho